Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 32. É um texto longo, a gente vai ler o capítulo inteiro, mas é de muita serventia para o nosso entendimento. Livro de Êxodo, capítulo 32. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me-as. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou. E diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe dissestes: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: Há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: Não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão:
que te fez este povo, para que trouxesse sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhes Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-no, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a eles todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinge a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse: eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram um bezerro que Arão fabricara. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez nessa noite, Pai, pela oportunidade que nós tivemos aqui, Senhor, de engrandecer teu santo nome através dos louvores, Pai. Queremos te agradecer também a oportunidade, Senhor, de nos colocar diante de ti, Senhor, em submissão através das nossas orações. Agora fala conosco mediante a tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Um texto longo, mas que para que a gente possa entender todo o contexto, era necessário a leitura dele por completo. O tema da minha mensagem hoje é contratos rasgados. Em épocas como, por exemplo, a Copa do Mundo, nós temos cerca de 200 milhões de habitantes. Os 200 milhões de habitantes costumam se tornar em técnicos de futebol, porque a gente começa a opinar na escalação de um jogador, nas táticas que o técnico costuma utilizar, entre outros tipos de pitaco que nós damos. Mas em épocas que vivemos hoje, como de Lava Jato, com as crises nas instituições, as conversas que muitas vezes permeiam uma roda à volta da mesa de um restaurante, ou no ponto de ônibus, ou então, de repente, naquela parada para o cafezinho, é a respeito de discussões políticas e, ultimamente, jurídicas. Isso seria um fato bom se essas discussões não se tornassem exacerbadas por muitas vezes, porque, afinal de contas, o brasileiro começou a ter uma consciência política e também jurídica. E eu gostaria de tratar esse texto que nós lemos nesta noite com base e fazendo uma analogia com elementos do direito, aproveitando este clima que nós vivemos. E para isso eu pesquisei um pouco a respeito de princípios que regem o contratos que são firmados entre duas partes. E dentre alguns princípios, eu selecionei 3. O Hernandes é um advogado, e se eu falar alguma besteira, você me corrija.
Mas rapidamente eu quero falar sobre 3 princípios que norteiam a celebração de um contrato. E na medida que o sermão avança, os irmãos vão entender a analogia que eu quero fazer. E o primeiro princípio que rege é o princípio da autonomia da vontade. Ou seja, você tem 2 partes que vão celebrar um contrato. Essas partes, elas precisam celebrar o contrato de forma autônoma, ou seja, de livre e espontânea vontade. Elas não podem estar coagidas nem de um lado nem de outro. Elas precisam demonstrar sua total vontade em assinar aquele contrato. Um outro princípio é o princípio da boa-fé. Então, desde o começo da discussão a respeito da elaboração desse contrato, as partes elas negociam esse contrato de boa-fé mutuamente. Ou seja, as cláusulas que regem esse contrato são cláusulas que são verdadeiras. Então, há o princípio da boa-fé. E o terceiro princípio, é um princípio de nome meio esquisito, diz que é o princípio da pacta sunt servanda. É isso, Fernandes? Que diz que todos os pactos assumidos, eles devem ser respeitados. Ou mesmo os contratos assinados, eles devem ser cumpridos. Sob a pena de que, se alguém violar esse contrato, vai se aplicar a sanção nele estabelecida, que é a famosa multa. A gente pode tirar, por exemplo, uma ilustração de um contrato, um casamento. Então, 2 pessoas se conhecem, elas querem firmar um pacto, que é o casamento, então elas precisam estar de livre e espontânea vontade nesse relacionamento. A vontade ou aquilo que rege essa relação, ela precisa ser de boa fé, verdadeira. Esse relacionamento tem que ser um relacionamento verdadeiro. E depois que, de fato, eles assinarem esse contrato ele precisa ser cumprido. E por que eu fiz todo essa introdução jurídica? Porque lá no capítulo 20 do mesmo livro de Êxodo, Deus e o povo haviam celebrado um contrato, uma aliança entre si. E nesse contrato constavam os 10 mandamentos. E não somente os 10 mandamentos, constava também todos os pormenores que a gente vê do capítulo 21 até o capítulo 31. De como, por exemplo, um israelita deveria se comportar em relação a um estrangeiro, como, por exemplo, um israelita deveria se comportar quando, por exemplo, ele entrasse numa guerra e vencesse essa guerra, como ele deveria se comportar na adoração ao Senhor. Então, lá no pé do Monte Sinai, eles haviam celebrado esse contrato com o Senhor, de livre e espontânea vontade. E a contrapartida do Senhor para a assinatura desse contrato é de que ele resgataria esse povo para ser um povo seu, um povo dele, de propriedade dele, mas não no sentido de como aquele povo vivia, que era um sentido de senhor e senhorio, quer dizer, um sentido de escravidão. Não, Deus queria que aquele povo fosse um povo escolhido por ele, para que o adorasse e o amasse, e a contrapartida seria que Deus iria protegê-lo e Deus iria guardá-lo em todas as suas dificuldades e em todas as suas adversidades. Então, era esse o tipo de contrato, foi esse sentido, desse sentido que foi celebrado o contrato. E o problema é que antes mesmo da celebração, da assinatura desse contrato, o Senhor já tinha feito a parte dele. Porque o Senhor, com mão forte e poderosa, tirou aquele povo que havia 400 anos que estava sob a escravidão e a tirania de faraós. Com mão forte, Deus foi subjugando ídolo por ídolo, porque a cada praga que Deus mandava, representava que o poder de Deus era maior sobre cada ídolo daqueles que os egípcios adoravam. Então foi com esse Deus, foi com esse Senhor que o povo celebrou o pacto. E não só isso, durante a retirada ou durante a saída do povo do Egito,
Deus não somente tirou eles de lá, como fez com que eles passassem o Mar Vermelho a pé enxuto, ao ponto que eles passaram e todo o exército egípcio se precipitou no mar. Mas não somente isso, durante a trajetória do povo até chegar no Monte Sinai, Deus proveu aquele povo com maná que caía todo santo dia, para que eles pudessem se alimentar. E quando o povo reclamou do cardápio, dizendo que eles estavam enjoados de comer o maná, Deus então envia codornizes. O povo queria carne, então Deus envia carne para o povo. Mas no deserto não tem água, né? E Deus então da rocha faz brotar água. Então é com esse Deus que o povo sela a sua aliança no Sinai. E essas cláusulas do contrato foi proclamado pelo próprio Senhor. Foi o Senhor que falou do alto do Monte Sinai as cláusulas desse contrato. E o povo aceitou. O povo disse: nós iremos cumprir todas as suas cláusulas. E é nesse contexto, então, que Moisés sobe o Monte Sinai para receber uma cópia do contrato, que é as 2 tábuas da lei. E durante os 40 dias que Moisés ficou no monte, o povo ficou impaciente. Então, irmãos, deste texto que nós lemos, gostaria de tirar algumas lições aqui nessa noite. E a primeira lição, que é a própria quebra do contrato. A demora de Moisés em retornar deixou o povo inquieto. Quer dizer, Moisés subiu ao monte para receber os pormenores, as 2 tábuas da lei e os pormenores desse contrato. Só que o povo estava inquieto com a demora de Moisés voltar. E o povo achou que Moisés havia morrido. E aí eles vão então até Arão e pedem para Arão: olha, esse Moisés aí que tirou a gente lá do Egito, a gente não sabe dele não. E a gente precisa de ídolo. A gente precisa de algo palpável para nos guiar durante o deserto. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ídolo aqui para nos guiar, porque esse Moisés, afinal de contas, deve ter morrido lá. E Arão então esculpe um Deus, exatamente conforme ele estava acostumado. Não foi à toa que Arão esculpiu um bezerro de ouro, porque lá no Egito, principalmente na região de Mênfis, eles adoravam a um Deus chamado Apis, que era um boi, que era o símbolo da força e da fecundidade, que era cultuado desde a primeira dinastia dos faraós. Então, aos pés do Monte Sinai, aonde eles assinaram o contrato, a aliança, o pacto com o Senhor. Eles então fabricam um ídolo e ali eles quebram a aliança, o pacto e o contrato com o Senhor de forma unilateral. E das 10 leis, das 10 cláusulas constantes nesse contrato, eles quebram 3. E as 3 primeiras, que são os 3 primeiros mandamentos, que é: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse terceiro mandamento eles quebraram porque, apesar deles terem pedido para Arão fabricar um Deus, um ídolo para eles, Arão, engraçado que a palavra que Arão utiliza assim, olha, vamos fazer uma festa para o Senhor, esse Senhor está em letra maiúscula, ou seja, vamos fazer uma festa para o nosso Deus. Mas essa festa que Arão queria fazer, ele estava em mente aquele ídolo que ele havia fabricado, ou seja, ele atribuiu ao nosso Senhor uma imagem que não era devida. Então eles quebraram 3 mandamentos. A gente pode dizer então que, apesar de Israel ter saído do Egito,
o Egito nunca saiu de Israel. Aquele costume de servir outros deuses ficou patente quando bastou apenas alguns dias para que eles pudessem sentir falta de algo palpável, latente aos seus olhos, para adorar. E a gente olha para o texto e fica indignado. Indignado porque, afinal de contas, nas páginas anteriores, a gente percebe e reflete como é possível, num período de 3 meses, o povo se apostatar, querer voltar para as antigas práticas, depois que Deus tinha feito grandes coisas no meio deles. Mas a verdade é que nós não somos muito diferentes daquele povo. A natureza humana, depois do pecado, se tornou perversa. Passou os hebreus 40 dias sem ouvir a voz do Senhor, para que a impaciência fizesse com que eles esquecessem tudo aquilo que o Senhor tinha feito para eles. Parece conosco. Basta um pouco de tempo sem que a gente ouça a voz do Senhor, sem que o Senhor responda às nossas orações da maneira que às vezes nós queremos, para que a gente volte a algumas práticas antigas que fazíamos. Amém? Tem um teólogo e filósofo do 4º século chamado Agostinho de Hipona. Ele é mais conhecido como Santo Agostinho. Ele cunhou uma frase que assim ela é cirúrgica. Todo homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Porque a verdade é que nós somos seres espirituais e como seres espirituais nós fomos criados para adorar ao Senhor. O problema é que quando nós pegamos e tiramos o Senhor da nossa vida, do centro da nossa vida, e colocamos outra coisa no lugar do Senhor, nós tentamos preencher esse vazio, porque nós precisamos preencher esse vazio de alguma maneira. E aí a gente preenche esse vazio adorando a nossa esposa, o marido, o filho, a carreira, o dinheiro, o sucesso, a fama, porque tudo aquilo que nós colocamos como prioridade nas nossas vidas, que não seja o Senhor, nós estamos roubando o lugar de adoração do nosso Deus. Todas as vezes que nós colocamos algo no lugar do Senhor, nós estamos criando ou nós estamos fabricando os nossos bezerros de ouro. E a cena emblemática da quebra da lei, da quebra da aliança, foi quando Moisés desce então com as 2 tábuas e revoltado as taca no chão. Aqui é um indício claro para nós que todas as vezes, 100% das vezes em que um contrato ou um pacto com o Senhor ele é quebrado pelo homem e nunca pelo Senhor. A palavra diz que se nós formos infiéis, o Senhor permanece fiel. Amém? A segunda lição que a gente consegue extrair desse texto é que a quebra do contrato ela gera consequências. E a primeira consequência delas é o litígio entre as partes. Então você tem um contrato, você quebra esse contrato, então as 2 partes então entram em litígio. E o Senhor então se ira contra o seu povo. Ele fica irado, ele quer consumir o povo, porque afinal de contas o povo havia praticado a idolatria, algo que era condenável. E aí entra em cena um mediador, um conciliador. Um conciliador, na esfera jurídica, ele atua analisando a controvérsia em conjunto com as partes, sugerindo soluções, incentivando o acordo, intervindo nos conflitos com suas opiniões,
há um objetivo claro e pré-estabelecido: chegar a um acordo por meio de concessões. Moisés, então, é esse conciliador. Ele, então, fala assim para o Senhor. O diálogo é muito interessante. Deus diz assim para Moisés: desce, porque o teu povo, que você tirou do Egito, ele pecou contra mim. Eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorá-lo. Por isso a minha ira vai ser contra esse povo e eu vou aniquilar, eu vou acionar a multa estabelecida naquele contrato. Moisés, então, ele corrige o Senhor. Ele diz assim: Senhor, não é o meu povo não, é o teu povo. O teu povo, que o Senhor tirou com mão forte lá do Egito. Não é o meu, é o teu. Moisés intercede então pelo povo para que o Senhor aplacasse a sua ira, a não exercer a multa prevista nesse contrato. E Moisés estava preocupado não com o acionamento da multa, Moisés estava preocupado com a reputação do Senhor. Porque o Senhor, ele tinha tirado o povo de Israel do Egito. Aí ele fala para Deus: Senhor, pensa o seguinte, o Senhor tirou esse povo do Egito. Se o Senhor destruir esse povo aqui no deserto agora, o que os egípcios vão falar? Que o Senhor teve força para tirar o povo das mãos dele, mas não teve para sustentar ele durante o tempo da travessia? Ou que o Senhor é um Deus perverso que brinca com o seu povo? Não, Senhor, não faz isso não. E a terceira razão que Moisés dá para que Deus então não acione é a seguinte: Senhor, lembra das tuas promessas. O Senhor prometeu fazer de Abraão, Isaque e Jacó um povo grande, um povo forte. O Senhor é um Deus que cumpre promessas. O Senhor pode cumprir a promessa. Cumpra a promessa que o Senhor fez. Então Moisés intercede a Deus em favor do povo, para que a ira do Senhor não consuma todo o Israel naquele deserto. Mas ele intercede também pelo povo. Ele desce e fala para o povo o seguinte, lá na porta do arraial. Ele chama o povo para que o povo caia em si. Fale assim: quem é do Senhor aqui, passa para cá. Ou seja, Moisés está tentando filtrar aqueles que ainda estão com um pouco de cabeça, aqueles que caíram em si e viram a besteira, a burrada que fizeram. E aí Moisés fala assim, ó, vem para cá, aquele que ainda é do Senhor, que quer deixar esse ídolo, esse bezerro de ouro, e quer voltar ao Senhor. Nem todos vão. E aí Moisés diz então para que aqueles que ainda continuaram na prática da idolatria, que sejam mortos. Aqui a gente aprende uma outra lição. Porque depois que Deus fala para Moisés que vai destruir o povo, Deus faz uma proposta para Moisés. Ele fala assim: se eu destruir esse povo, eu vou começar um novo povo através de você. Eu vou levantar um povo da sua descendência. E Moisés fala: não, Senhor. Não, Senhor, não faça isso, não. Moisés intercede pelo povo, e a intercessão do povo, a intercessão de Moisés, faz com que Deus, então, mude de ideia. A intenção de Deus nunca foi destruir o povo. A intenção de Deus foi que houvesse alguém ali no meio que intercedesse em favor daquele povo, para que a ira do Senhor fosse aplacada. O Êxodo 32, esse capítulo 32 de Êxodo, ele nos mostra
muito mais do que uma história. Ele nos mostra que o coração do ser humano ele é inclinado ao mal. E para isso a gente basta ver quão rapidamente os israelitas se afastaram de Deus. Quão rapidamente os israelitas se afastaram de Deus. Isso é um alerta, isso é uma lição para que a gente possa constantemente estarmos na presença do Senhor, meditando em sua palavra, perseverando, para que a gente não caia no mesmo erro em que os israelitas caíram. Porque a natureza dos israelitas é a mesma nossa. E há o perigo da gente construir, então, esses bezerros de ouro, que atraem a nossa lealdade e amor para longe de Deus. Quando nós ficamos impacientes em esperar pela resposta do Senhor. Porque às vezes a gente está enfrentando algum problema, alguma dificuldade, e aí a nossa tendência é que, com a nossa cultura do fast food, Deus também nos responda como quando nós pedimos um lanche no Burger King. O problema é que nós não estamos preparados para esperar a resposta do Senhor e às vezes não estamos preparados para a resposta do Senhor. Nós costumamos pensar muito mais em nós do que no propósito maior de Deus para as nossas vidas. Nós, em casa, hoje está fazendo 20 dias que o meu pai faleceu. E durante todo o processo em que ele ficou no hospital, de cerca de 24 dias, a nossa oração foi sempre para que o Senhor o curasse. Sempre para que o Senhor pudesse exercer misericórdia e curar a doença. E não foi assim que o Senhor respondeu. Mas o Senhor respondeu. Porque no último dia em que ele estava lúcido no hospital, uma outra oração que nós sempre fazíamos, de que ele aceitasse Jesus. E ele assim o fez. A nossa espera ou a nossa impaciência com relação à resposta de Deus pode fazer com que nós metamos os pés pelas mãos e então voltamos à prática que antes nós estávamos acostumados a fazer. Porque para aqueles israelitas era muito mais familiar para eles ter um Deus, um ídolo que eles pudessem enxergar, do que um Deus de fato em que eles não conseguiam enxergar. Porque, afinal de contas, apesar de Deus ter feito milagres extraordinários, a vida inteira deles eles passaram acreditando em deuses do panteão egípcio. Porque eles, à medida que eles se acostumaram, ou se aculturaram com a cultura do povo egípcio, eles aprenderam a adorar a outros deuses. Então, eles apenas voltaram à prática dos dias anteriores. E isso é um sinal de que algo que pode acontecer conosco também. Porque nem todos aqui nasceram no berço evangélico. Eu, por exemplo, não nasci num berço evangélico. E, por vezes, vemos irmãos que passam dificuldades e, ao invés de se firmar na casa do Senhor, eles acabam se afastando. Eles acabam se afastando, acabam se desigrejando, os chamados desigrejados, ou quando não, eles acabam se apostatando da fé mesmo. E eu quero concluir, irmãos, dizendo que esse pacto firmado lá no Sinai tinha um peso, mas o pacto firmado pelo nosso Senhor Jesus Cristo lá no Gólgota tem um peso maior. Porque, afinal de contas, o preço pago pelo nosso Senhor para renovar o acordo com o seu povo em um contrato agora definitivo e inquebrável, inviolável, foi o sangue de um inocente, o seu próprio filho.
nosso Senhor Jesus Cristo, que se ofereceu em nosso favor. E antes esse contrato estava disponível apenas a um povo que Deus escolheu, ao povo de Israel, hoje ele está acessível a todos nós. A todos nós. E a aliança do Calvário, que Cristo fez no Calvário, ela não está firmada em leis humanas, ela não está firmada em mandamentos, mas ela está firmada em fé, amor e gratidão, num Deus que oferece o seu próprio Filho em favor do meu e do seu pecado. Amém?